Boa noite, amados irmãos. A paz seja com todos. Amém? Glória a Deus. Nós estamos numa noite muito especial aqui, né, irmãos? Todas as noites são especiais, mas hoje o foco é muito centrado, né? E eu queria que neste momento nós possamos fechar os nossos olhos para nós levarmos uma oração ao nosso Deus e que o Espírito de Deus venha falar profundamente em nosso coração nesta noite, porque nós vamos ouvir aqui nesta noite a palavra do nosso Deus, uma palavra que nós precisamos selar ela na nossa vida. É uma palavra que precisamos muito dela, amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento nós vamos falar, ó Deus, da Tua palavra. A palavra que é santa, a palavra que é soberana, a palavra que transforma, a palavra que é poderosa, Senhor, para, Senhor, fazer o que o Senhor quer, Pai, na nossa vida. Nós que fomos, Senhor Deus, salvos, nós que fomos, ó Deus, encontrados por esta palavra. Um dia estávamos totalmente perdidos e essa palavra que é luz clareou para nós e nos chamou, ó Deus, para a Tua presença. E nós queremos agora, Deus, estarmos aqui nesta noite, Pai, e abrir, ó Deus, o nosso coração para receber esta palavra, a qual o Senhor vai falar profundamente em nosso coração. E que cada um nesta noite, Pai, possa se atentar para a Tua palavra, esquecer, ó Deus, todas as coisas externas e agora, Senhor, focar e mirar agora, Senhor, no pregador que vai transmitir a Tua palavra. Senhor, para que possam entender e compreender, é preciso estar atento e se, Senhor, desvencilhar de tudo que é externo e agora centralizar somente agora na Tua palavra, para que assim o Teu Espírito possa fluir e falar e todos compreender, ó Deus, a Tua verdade para nós nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia ali no livro de Lucas. Glória a Deus. Capítulo 22, versículo de número 39. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 39. Amém? Está escrito aí. Então saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiam. Quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles a cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue e caíam sobre o chão. Depois, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, hoje nós estamos aqui nesta noite com este tema, né? De olhos abertos. O que quer dizer de olhos abertos? O que o Senhor quer dizer para nós nesta noite? De nós como a sua igreja, de estarmos de olhos bem abertos.
é de nós estarmos com os olhos bem abertos. Para quê? Para a palavra dele. De olhos abertos significa, é de nós estarmos de olhos atentos, ouvindo, prestando atenção no que ele fala na sua palavra ao nosso coração. Nós temos vivido tempos, amados irmãos, que muitos estão com os olhos totalmente fechados, não quer ouvir a palavra, não quer ver a palavra, não está atento à palavra de Deus. Estão totalmente assim, desligados. Mas por que está acontecendo isso? Por causa das dificuldades, por causa dos problemas que estão ocorrendo nas suas vidas. E aos olhos, muitas das vezes, olham para estas coisas e, ao invés de estar olhando para a palavra, olham para outras coisas e esquecem do que têm ouvido sempre. E nós, amados irmãos, precisamos estar atentos, precisamos estar com os nossos olhos muito bem abertos, porque é tempo de nós estarmos com os olhos totalmente abertos. Abertos para o quê? Abertos para a palavra dele. Abertos para atentar, para prestar atenção em todo o tempo que ele tem falado na sua palavra. Muitos têm fechado os olhos, não estão percebendo, não percebe, tem muitos que ainda não percebeu ainda. E é preciso estarmos focados, mais do que nunca, amados irmãos. Nós temos que lembrar de algo, amados irmãos, quando nós aceitamos ao Senhor na nossa vida, nós precisamos guardar a palavra dele mais perto do nosso coração do que quando nós o aceitamos, quando nós decidimos a seguir a ele. Estarmos mais atentos ainda, mais apercebidos ainda, mais vigilantes ainda. Por que mais vigilante, mais atento e mais ainda com os olhos abertos? Porque está findando os tempos. O tempo está findando. O Senhor está para voltar a qualquer tempo aí. E não vai demorar, não. Ele vai chegar, está a caminho, o Senhor está a caminho, amados irmãos. E nós precisamos, nós como o Senhor, nós que conhecemos a palavra dele, que já temos ouvido, incessantemente Deus está falando. Deus nunca para de falar e ele está insistentemente falando com o povo dele. E o povo dele precisa estar atento, estar com os olhos atentos na palavra dele, nas orientações da palavra dele, porque a palavra dele é a verdade. A palavra dele, ela é digna de toda a nossa confiança. Nós não podemos deixar que absolutamente nada externo venha entrar para dentro de nós e atrapalhar aquilo que a palavra de Deus, ela quer fazer na nossa vida. Deus, ele usa a palavra, é a palavra dele que vai trazer a mudança, a transformação. Não é outro jeito, não é de outro modo que a nossa vida ela é mudada, ela é transformada. Então nós precisamos de estar de olhos bem abertos, olhar com os olhos de que maneira, que olhos é esse que eu falo, amados irmãos, presta atenção. Que olhos é esse? Não são estes olhos carnais, presta atenção. De olhos abertos, está falando dos nossos olhos espirituais. Olhar com os nossos olhos, os olhos da nossa alma, os olhos do Espírito. Olhar, e não somente olhar com os olhos espirituais, mas também ouvir com os nossos ouvidos espirituais. Para que nós possamos então entender o que ele está dizendo, o que ele orienta-nos dentro da palavra dele. Quando nós olhamos para a palavra, amados irmãos, muitas coisas, ela vai
mudando o rumo da nossa vida. Mas para que Deus venha mudar, endireitar, aplanar a nossa vida, endireitar a nossa vida, precisamos estar atentos. Parar de fugir a nossa mente, os nossos pensamentos para outras coisas. Porque a tendência do ser humano muitas vezes é preocupar demais da conta com as coisas físicas. Nós sabemos que o físico nosso, ele tem o seu espaço. Mas o que Deus ele quer fazer na nossa vida, Ele quer transmitir o quê? A verdade da palavra dele para dentro de nós. Porque a mudança, ela acontece, lá dentro da nossa alma. Então nós precisamos atentar para aquilo que a palavra de Deus está cheia de orientação. E o que é a palavra de Deus? Ela é orientação. Ela nos dá norte, ela nos dá rumo, nos dá sentido, ela muda tudo, o sentido. Às vezes nós estamos aqui embaralhados por as situações deste mundo. E por nós não percebermos muitas coisas, nós tiramos os olhos, esquecemos. Esquecemos e ficamos da mesma forma que os outros discípulos ficaram. Quando o Senhor Jesus, amados irmãos, Ele morreu e Ele ressuscitou. E quando Ele estava lá no caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos estavam lá. E Jesus se colocou perto deles. Eles não estavam enxergando absolutamente nada. Eles não compreenderam, eles não viram, eles não perceberam o Salvador ali perto deles. Eles estavam lá, conversando com o outro. Que conversas eram essas? De tudo aquilo que estava ocorrendo ali em Jerusalém. E Jesus ficou ali ouvindo, acompanhando ele e falou: escuta, o que vocês estão falando aí? Ah, você é estrangeiro, não sabe o que aconteceu aqui? E a palavra de Deus diz assim, que o Senhor Jesus, é muito interessante isso. Abra sua Bíblia no livro de Lucas novamente aí. Folheia um pouquinho a sua Bíblia aí no capítulo 24. Versículo de número 13 disse, olha: nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, e que distava de Jerusalém 70 estádios. E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Mas os olhos deles estavam como os que? Fechados, de sorte que não o reconheceram. Então lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleópatas, respondeu: és tu o único peregrino de Jerusalém que não soube das coisas que nela tenham sucedido até esse dia? Ao que lhes perguntou: quais? Disseram-lhe: as que diz respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E com os principais sacerdotes e as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. E além de tudo isso, e já hoje é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito a ele, porém não viram. Então ele lhe disse: ó nécios e tardos de coração para credes tudo o que os profetas disseram. Porventura não importa que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E a Bíblia fala assim, ó, irmão, e começando pelo Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele achava em todas as escrituras. E quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como que ia para longe. Eles, porém, constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia. E então entra
para ficar com eles. E estando com ele à mesa, tomou o pão, abençoou, partindo-o e dava. Abriram-se-lhes então os olhos e reconheceram nisto. Ele desapareceu diante deles. Amados irmãos, esta palavra que o Senhor Jesus disse aqui, a palavra de Deus, ela é tão profunda, ela é tão rica, ela é tão magnífica, que nós não temos que olhar e ler somente a letra, nós temos que ler o que está por trás da letra, porque o que está atrás da letra, amados irmãos, é o Espírito. É o Espírito da letra que vai falar ao coração. Quando Jesus começou a explicar por Moisés de tudo aquilo que Moisés havia escrito a respeito dele, Jesus começou a explicar. Aí então que caiu a ficha deles. Aí que eles compreenderam. Assim muitas vezes acontece conosco. Estamos passando pelas turbulências da vida, pelas dificuldades, mas esquecemos de olhar para a palavra que está inserida em nós. Para a palavra que tem poder para resolver as situações ao qual muitas vezes nós atravessamos na nossa vida. E por nós não compreendermos muitas coisas, por quê? Porque nós tiramos os olhos da palavra e deixamos o nosso coração encher de coisas. E não tem como, amados irmãos, a perceber as coisas. Não conseguimos entender as coisas que Deus fala. Não conseguimos entender por que isso, por que aquilo, outro. Por quê? Porque muitas vezes nós desconectamos da palavra, esquecemos da palavra, não guardamos ela no nosso coração. E aí fica difícil mesmo de poder vencer essas situações. Por isso que o Senhor quer que a gente abra os olhos e olhe para a palavra. Olhe para o Espírito da palavra. Jesus disse assim no Evangelho de João. João escreveu assim, ó. Que Jesus disse que a palavra dele é o quê? É Espírito e é vida. E nós temos que, amados irmãos, nós temos que ouvir o Espírito falar ao nosso coração. O que é o Espírito? Falar do quê? A palavra, ela fala na onde? Ela fala na nossa alma. E o que a palavra fala na nossa alma? O que a palavra de Deus fala conosco? Aonde que a palavra de Deus está sendo falada conosco hoje aqui? Dentro da nossa alma, em nosso espírito. E o que ela fala? O que ela transmite? E o que ela quer transmitir? A palavra de Deus, ela nos instrui no quê? O que é certo e o que é errado, o que pode, o que não pode fazer, o que é lícito, o que não é lícito, o que pode, o que não pode, o que convém, o que não convém. E nós temos que estar o quê? Atentos para ouvir esta verdade, para nós compreendermos as coisas que o Senhor quer falar para nós fazermos o quê? As coisas que são certas, aquilo que vai dar certo na nossa vida. E se nós não abrirmos os olhos para nós compreendermos as circunstâncias, os problemas, dificuldades que estão aí cercando a nossa vida, o que tenta nos fazer? Abafar a palavra no nosso coração. Elas tentam tirar do nosso coração, enche o nosso coração de tristeza, enche o nosso coração de incredulidade, de dúvida. Por quê? Porque nós tiramos os olhos da palavra. E tirar os olhos da palavra significa o quê? É ficar cego novamente. Tirar os olhos da palavra e você ficar cego e você não vai entender nada, você não vai compreender, você não vai perceber nada. E nós estamos, amados irmãos, precisamos estar de olhos abertos. Olha as coisas que estão acontecendo e muitas coisas que ainda irão para acontecer. E nós precisamos estar de olhos abertos e apercebidos com isso. Nós, como a igreja do Senhor, precisamos estar acordados. Não é tempo de dormir. Não é tempo de maneira alguma de tirar os olhos da palavra. Nós não podemos tirar os olhos da palavra. Por quê? Porque é ela que salva. Porque é ela que nos garante a vida eterna. É ela que vai nos conduzir e está nos conduzindo para a eternidade. E quantos, amados irmãos, estão parando no caminho, estão no meio do caminho, olha para cá, olha para lá, estão à deriva, não sabe o que fazer.
Estão tirando os olhos da verdade e estão dando ouvido para muitas coisas. Estão tirando os olhos, estão olhando para outras coisas, estão ouvindo outras coisas que não tem absolutamente nada a ver com a palavra de Deus e ficam totalmente perdidos. Ouve uma coisa ali, ouve uma coisa ali. Olha, estão abertos para o mundo e fechados para a palavra. Como que vai poder entender as coisas? Como poderão compreender as orientações da palavra? Como que vão poder tomar decisões na vida? Como saberá governar a vida nessa terra enquanto estivermos aqui? Como? Por que nós temos a palavra? A palavra ela é o quê? Ela é a luz. E nós precisamos dessa luz diariamente na nossa vida. Nós precisamos totalmente ser guiados por esta luz. Esta luz que mostra o caminho, que mostra a verdade, para nós não sermos enganados e ludibriados pelas coisas desta terra. Amados irmãos, eu estava na minha casa preparando essa mensagem, Deus colocando isso no meu coração. Eu me lembrei, quando o Senhor fez o primeiro casal e colocou naquele jardim, o Senhor disse para eles assim, olha a instrução que Deus havia dado para eles. De todas as árvores que estão aqui, vocês podem desfrutar dela, mas tem uma, não toque nelas, não ponha a mão nela. Não, Deus deu uma ordem, não. Quando Deus fala não, é não. Não é algo negativo, coisa que não é boa. E que nós precisamos estar atentos e sermos cuidadosos quando Deus fala não. Não é uma ordem. Porque Deus estava o quê? Que eles guardassem essa palavra no coração para quê? Para que não, porque Deus sabia o que ia acontecer, mas Deus fez um teste com aquele casal. Aí veio a serpente. E chegou em quem? Chegou na Eva e falou assim, é assim mesmo? É assim mesmo? Ah, não é dessa forma não. Já começou a embaralhar a mente e o pensamento da Eva. E Eva, ao invés dela permanecer na luz daquilo que Deus havia dito para ela, do cuidado que ela tinha que ter, daquele casal tinha que ter cuidado, observar, atentar, prestar atenção e obedecer. Aí o que aconteceu? Ela deu ouvido para quem? Para a serpente. A serpente enganou. A serpente distorceu totalmente aquilo que Deus havia dito. Ela estava falando que Deus estava querendo privar ele de alguma coisa. Ele fez totalmente, ele conseguiu. Infelizmente, ele conseguiu passar para trás aquele casal. Será que hoje está diferente? Às vezes nós queremos tacar pedra no casal lá, mas olha aqui, nós viemos dele e muitas vezes nós fazemos do mesmo jeito. Nós esquecemos da palavra. Ao invés de nós darmos ouvidos para a palavra, estamos dando ouvido para outras coisas e menos para a palavra. E quando nós damos ouvido e obedecemos a palavra, tudo dá certo para a gente. Tudo caminha para dar certo. Não tem como as coisas dar errado. Mas nós não paramos para analisar, para pensar e parar para analisar. Peraí. O que Deus está falando comigo? O que eu estou fazendo com a minha escolha aqui? Não para analisar. Chega momentos que precisa ser tomado decisões, não para analisar, para saber, peraí, isso aqui vai fazer bem para mim ou vai fazer mal? Isso aqui vai fazer ruim para minha família ou isso aqui não? Não param. Sabe o que acontece? Fecha os olhos e vai fazendo as coisas. Não busca direção, não olha para a palavra, não busca a vontade de Deus e vai tomando decisões assim a qualquer jeito, a deriva, vai fazendo assim, ó. Aí a vida vai se embaralhando, vai se enroscando em tantas coisas. E é assim que Satanás está fazendo na vida de muitos.
que estão tirando os olhos do Senhor. E muitos não estão prestando atenção do que Deus está falando, está avisando, está chamando. Não atentam. Não ouvem a palavra. Ouve muitas coisas. Não tem problema, pode fazer isso. Não tem problema, ninguém está vendo. Pode falar isso, não tem problema, ninguém está ouvindo. E esquece que Deus tudo vê, tudo ouve. Deus conhece tudo. Tudo. Não tem como nós escondermos absolutamente nada do Senhor. Antes que venha a palavra na nossa boca, Deus já sabia o que eu ia falar. O que nós podemos esconder? E muitas vezes Deus, Ele nos instrui na palavra dEle. Ele fala para nós olharmos, atentarmos para ela. Por quê? Porque ela é a nossa vida. Ela vai cuidar de nossa vida. Ela vai proteger a nossa vida. Vai proteger a nossa vida do quê? Dos males. Do mal que está aí em todo o tempo. E ele está lutando incessantemente. E ele, infelizmente, eu vou falar uma coisa para você, irmão. O que ele tem conseguido? Ele tem conseguido tirar muitos da presença de Deus. Muitos estão tirando os olhos da palavra. Muitos não servem mais o Senhor como servia. Estavam indo muito bem. Chegou no meio do caminho e outras coisas chamou atenção. E olhou para isso. E o inimigo veio e roubou a palavra do coração. E roubaram a palavra do coração. Ele fica totalmente vulnerável a tudo que você possa imaginar do mal na vida deles. Por um momento sequer de tirar os olhos da palavra, já perde o sentido, perde o rumo, não entende mais nada, não enxerga mais nada, e acha que está tudo muito bem, e é assim mesmo. E nós não podemos ser desta forma. Nós não podemos de maneira alguma desprezar aquilo que o Senhor fez por nós. O que o Senhor fez por nós é muito maior do que a gente possa pensar ou imaginar. A gente lê na palavra o que Ele fez por nós. Todos os evangelistas escreveram de tudo aquilo que nós lemos na palavra de Deus, a respeito de tudo aquilo que o Senhor fez, o que Ele veio fazer e qual era o que Ele é o foco do que o Senhor Jesus veio fazer. Nós o lemos. Os dias estão findando, está acabando o tempo. E agora é tempo de nós estarmos o quê? Nós, a igreja, precisamos fazer o quê? O que nós temos que fazer, amados irmãos? Nós precisamos nos estar apegados ao nosso Deus. Nós temos que estar muito mais perto do nosso Deus do que a gente possa pensar, imaginar. Nós não podemos achar que a nossa vida é só isso aqui, não. E ficar preocupado com isso, com aquilo outro. Tudo aqui vai ficar aqui. Não adianta ficarmos dando murro em ponto de faca, porque não vai resolver nada. É tempo de nós estarmos abertos para ouvir e dar crédito àquilo que o Senhor está falando. Por que Deus fala assim conosco? Porque Ele se importa conosco. Ele quer nos ver na presença dEle. Ele quer nos ver junto dEle. Ele quer nos levar para junto dEle. E só quem vai para lá? Aquele que perseverar até o fim. Aquele que não tirar os olhos da verdade dEle e andar em obediência à palavra dEle, que vai chegar lá. Ficar no meio do caminho não pode. Tem que prosseguir. Tem que caminhar. Tem que andar, não pode tirar o foco da eternidade, amados irmãos. O objetivo de nós, a igreja, qual é o objetivo nosso? O que é que nós estamos fazendo aqui? Para que nós estamos aqui? Por que o Senhor nos salvou, amados irmãos? Para quê?
para nós ficarmos ricos, para nós nos preocuparmos com as coisas? Será que é isso? Não. O Senhor, Ele fala conosco, na nossa alma, porque é a nossa alma que interessa para Ele, é a nossa alma. Ele quer que a nossa alma esteja bem acesa. Ele quer nos ver bem acesos. Ele quer nos ver com a nossa chama cheio do azeite, cheio da verdade dEle. Nós não podemos deixar que nada venha apagar a nossa vida com Deus, amados irmãos. Nós não podemos deixar que as coisas sim venham interferir na nossa vida. Quando nós olhamos, amados irmãos, o Senhor Jesus falando da palavra, ensinando a palavra, orientando na palavra. Quando Ele deixou os apóstolos, os pregadores da palavra, tudo que nós lemos de Gênesis a Apocalipse, ali a palavra de Deus é cheia de instruções ali para nós, cheia de coisa que nós lemos, de coisa que pessoas fizeram, de pessoas que tiraram os olhos do Senhor, da palavra dEle, e olhou para outras coisas, deu crédito para outras coisas, tirou os olhos dEle. Olha, veja a vida daquelas pessoas, o que aconteceu, tudo isso que Deus deixou escrito, para que está escrito ali? Para nós lermos, sabermos e refletir a nossa vida do que aconteceu com eles. E de nós não fazermos como eles fizeram. De nós não tomarmos decisões como eles tomaram decisões. Para nós compreendermos a palavra, quando nós estivermos lendo a palavra, não olhe somente para os olhos, olhando com esses olhos da carne, não. Olha o que está querendo dizer no espírito daquela palavra. Deus, Ele vai falar no profundo, porque a palavra de Deus, ela é profunda. Ela vai trazer para a nossa alma a verdade que nós precisamos ouvir a respeito da nossa vida. Para nós compreendermos a palavra, nós temos que ler como o Senhor está dizendo lá, ler com entendimento. E é o Espírito que vai nos dar entendimento, que vai revelar, porque o Espírito é que vai revelar para nós podermos entender, para nós compreendermos a verdade. A verdade a respeito da nossa vida, a verdade de como que eu tenho que agir, a verdade de como que eu tenho que viver a minha vida, como que tem que ser a minha vida aqui, como que eu tenho que levar a minha vida aqui, como que eu tenho que agir na minha vida aqui. Tudo nós temos instruções dentro da palavra. E se nós lermos a palavra somente com os olhos da nossa carne e ler como lemos qualquer um livro, não vai fazer diferença. Porque a palavra de Deus não é um livro qualquer. Não são letras quaisquer. Foram homens inspirados pelo Espírito do Eterno, que escreveram aquilo que Deus queria que ele escrevesse e deixou ali. Para quê? Para nós examinarmos ela. Examinarmos ela. Examinar ela o quê? É olhar para ela e analisar a minha vida. Quando eu leio, Deus vai falar aonde? Deus vai falar lá na minha alma, lá no meu espírito. E nós vamos compreender. E nós vamos conseguir entender. Porque nós conseguimos entender a palavra é pelo Espírito de Deus. E é o Espírito que revela a nós. É o Espírito que vai trazer conhecimento da verdade, do que a gente precisa parar, pensar, analisar, ponderar na nossa vida. Será que eu estou andando direito? Será que eu estou andando do jeito que Deus quer que eu ande? Será que eu estou andando em conformidade com a palavra? Para eu saber que se eu estou assim, eu preciso o quê? Olhar para a palavra, prestar atenção na palavra, ler a palavra dEle. Examinar a Escritura. Jesus disse, examinar a Escritura, por quê? Porque é elas que de mim testificam, é dela, ela fala de mim. Ela fala de mim, o que é que eu vim fazer aqui? Quando o Senhor Jesus, ele fala, quando João escreveu a respeito de Jesus, disse, olha, no princípio era o verbo,
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou em nós. O Espírito, Jesus, Ele é a palavra. Quando Jesus estava falando, Ele era a palavra viva. Muitos ali estavam ouvindo. Estava diante dele a palavra encarnada. E muitos ainda não conseguiram enxergar isso. Não conseguiram perceber isso diante deles. Por causa das tristezas. Por causa das coisas que estavam acontecendo. Oh, amados irmãos. O Senhor quer que a gente entenda a palavra dEle. Para a gente não venha ficar sobrecarregado com as tristezas deste mundo. Porque aqui é só tristeza mesmo. Aqui não tem paz. Jesus disse, olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo não tem nada para nos oferecer. Aqui nessa terra não tem nada. Não adianta nós queremos ficar presos às coisas dessa terra. Porque tudo aqui vai ficar. Eu vou ler um versículo, nós vamos encerrar. Abra sua Bíblia aí no livro de 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo de número 4. Versículo de número 16. 2 Coríntios 4,16 diz assim. Quatro, 16, 2 Coríntios diz assim, ó. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior esteja consumindo o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve, presta atenção, olha o que Paulo escreveu. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Nós temos que olhar para a eternidade e não ficar com os olhos aqui, não. É lá que nós temos que olhar, é lá. É para lá que nós vamos. Nós não estamos aqui, nós vamos viver para sempre aqui, não. É para lá. E para onde que nós estamos olhando, amados irmãos? Para onde? Para onde que os nossos olhos estão atentando? Nós estamos com os olhos abertos para a eternidade ou nós estamos com os olhos abertos somente para isso aqui que vai acabar e vai ter fim? Vai resolver alguma coisa? Vai mudar alguma coisa? Não vai, porque todos os dias aqui é assim. Todo dia assim é. É luta após luta, problema, dificuldade. Às vezes é um pouco de tempo, mas às vezes vai e vem. Enquanto estivermos aqui, é assim. Tudo aqui vai findar, só quando nós estivermos na glória, aí tudo vai findar. Então, amados irmãos, esteja de olhos abertos para a eternidade. Olha para a palavra de Deus. Presta atenção nela, ouça que o Espírito está dizendo a você e a mim nesta noite. Sela esta verdade no mais profundo da tua alma. Guarda esta palavra e vamos aplicar essa verdade na nossa vida. Porque agora é tempo de nós estarmos apegados ao nosso Deus. Muito mais do que daquele tempo que nós aceitamos. Agora, mais próximos ainda, precisamos estar com a palavra dele na nossa vida.
Amém, irmãos? Vamos guardar esta mensagem no nosso coração. Vamos analisar a nossa vida. Como que está a minha vida diante de Deus? Como que eu estou vivendo diante de Deus? Onde que eu estou me preocupando? Aonde que eu estou buscando? O que eu estou buscando para a minha vida? Aquilo que vai durar para sempre ou aquilo que vai acabar? O que é mais importante? A eternidade ou aqui a terra? A escolha é sua. A escolha é nossa. A escolha está diante de nós. Nós que vamos escolher. Aonde nós vamos? Ficar aqui? Para passar por coisas tenebrosas? Ou nós queremos ir para a eternidade? A escolha é nossa. Permaneça de olhos abertos. Que nós possamos permanecer de olhos abertos. Amém? Que Deus abençoe, te guarde, te proteja, te ajude, te dê força, te dê graça e te dê uma destreza para você continuar caminhando mais e mais para o objetivo dos objetivos. E o objetivo dos objetivos é o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Ó Senhor bendito e eterno, para quem iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Ó meu Deus, não nos deixe nós sobrecarregarmos nosso coração por essas coisas aqui, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos atentarmos, estarmos de olhos abertos mesmo, Senhor. Mas bem abertos mesmo. Que nós possamos estar atentos a todos os fatos que estão ocorrendo, estão acontecendo e muitas coisas ainda vão acontecer. Não nos deixe ficarmos, ó Deus, desapercebidos, não. Nos ajude a estarmos, ó Deus, eterno e santo. Nos ajude a estarmos em todo tempo vigiando a nossa vida, guardando, Senhor, a nossa vida, guardando a nossa alma, de nós não deixarmos ser contaminados por nada das impurezas deste mundo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda nós que somos a Tua igreja, Senhor. Nós que fomos comprados pelo Teu sangue precioso, pelo Teu sangue, Senhor Deus. Que, Senhor Deus, que é muito mais, que tem de um preço que não tem que se comparar com absolutamente nada de coisa preciosa nessa terra. Nós não fomos comprados por prata nem com ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Nos ajude, Senhor, a valorizarmos a salvação na nossa vida. Nos ajude a nos atentarmos o grande amor que o Senhor tem para conosco. Senhor, é muito maior do que a gente possa imaginar. Não deixe nós fecharmos os olhos para o Senhor nunca, Pai, mas que nós possamos estar de olhos bem abertos para a Tua palavra, para a verdade da Tua palavra, em nome de Jesus. Eu oro, eu peço, Senhor Deus, e em nome de Jesus, ó Deus, eu te agradeço. E que a Tua igreja, Senhor, continue prosseguindo adiante. Que a Tua igreja prossiga, Senhor meu Deus, olhando firmemente para a Tua palavra. Que a Tua igreja esteja sempre com os olhos atentos à Tua palavra. E que não venha olhar, nem desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, para lado algum. Mas que prossiga adiante, marchando, Senhor meu Deus. Para podermos chegar, Senhor, aonde o Senhor está nos preparando. O Senhor diz que o Senhor está preparando uma morada para nós, ó Deus. E é para lá que nós queremos ir. Então nos ajude, fortaleça a nossa fé, fortaleça o nosso coração, fortaleça o nosso espírito, Senhor. E que nós não venhamos deixar nada nos abater, nada tirar a nossa fé, a nossa confiança na Tua verdade. Em nome de Jesus, Pai, ajuda o Teu povo, fortaleça Teu povo, aqueles que estão fracos, fortaleça, aqueles que estão desanimados, reanima nesta noite, ó Deus, reanima a Tua igreja, reanima aquele que está abatido com os pensamentos, com as preocupações daqui dessa terra.
mas que eles possam olhar para a tua palavra e saber, ó Deus, que a tua palavra, ela é soberana, ela é digna de toda a glória, de toda a honra e de todo o louvor. A tua palavra não é palavra de homem, a tua palavra é palavra do Eterno, o Criador de todas as coisas, o Criador da nossa vida, o Criador da nossa alma. E que nós possamos valorizar a tua palavra muito mais do que qualquer coisa aqui nesta terra, Senhor. Ora calabachore labasturi calabas. Ó Deus, que nós possamos amar a tua palavra com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Ó Senhor meu Deus, que nós possamos amar, ó Deus, e ter respeito pela santidade da tua palavra, e que nós possamos atentar e dar crédito, ó Deus, para a tua palavra, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. É para a glória do teu santo nome, ó Deus, é que eu clamo nesta noite em favor da nossa vida, Pai. Que o Senhor nos ajude a prosseguirmos adiante, que nós possamos prosseguir adiante com amor no coração, com um coração perdoador, com um coração, ó Deus, que tenhamos um coração leve, leve para te servir, leve para andar na tua presença. Ó Deus amado e Deus santo, que a tua palavra, Senhor, possa entrar no mais profundo do coração dos teus filhos nesta noite, e que eles possam guardar e zelar pela tua palavra, zelar por ela, respeitar ela e dar crédito a ela, porque ela é a vida, ela é a verdade, ela é, Senhor, a nossa salvação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos. Que Deus continue te abençoando, te ajudando e fortalecendo aí os teus ânimos de prosseguir adiante e servindo ao nosso Deus até o dia, até aquele grande dia, e que não vai tardar, vai chegar logo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.